Olá, papeleiras! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje a gente vai aprender a fazer algumas ideias de divisórias para caderno. Para isso, eu estou usando esse caderno da BRW, que é um caderno de disco da coleção nova, e ele é muito incrível. Ele já vem com algumas divisórias, mas eu quis ensinar algumas manuais para vocês, e ele é perfeito para isso. O tamanho dele é universitário, as folhas são reposicionáveis, ele já vem com folhas pautadas, e também vem um pouquinho de folha sem pauta nenhuma, nem pontada, toda lisa. É bem legal para quem quer começar o ano já organizado. Então vem comigo para a gente aprender essas divisórias, porque elas vão estar incríveis, com muita ideia bacana para vocês. Bora, Brasil! Vem comigo então para a gente começar na primeira ideia. Eu peguei uma washi tape bem grossa que eu comprei lá na Daiso. Esse post-it da BRW, que na verdade é uma nota adesiva em forma de ondinha, uma florzinha, mais especificamente falando. Cola, eu usei a bastão, o corretivo da BRW também, que é incrível, e um estilete. Olha eu já começando fazendo cagada, né? Mas tá tudo bem, Brasil. Eu comecei colocando a washi tape por todo o espaço da folha, pelo menos o espaço que eu vou usar para criar a divisória. Normalmente, quando a gente vai fazer uma divisória, a gente já pensa que ela vai ter um tamanho reduzido para ela poder ficar de um tamanho diferente da próxima folha que vai vir no caderno. Então, aqui eu usei o próprio espaço da washi tape. Como ela é uma washi tape bem grossona, quase que um papel de parede, já fiz assim. Agora eu tô distribuindo as notinhas adesivas e antes de passar a cola, eu quis medir como eles ficariam na folha. Inclusive, é uma ótima dica para você que vai fazer aí uma divisória ou qualquer coisa que seja, porque depois que passa a cola fica mais difícil para retirar. Então, depois eu fui passando a cola bastão mesmo. Eu gosto bastante dessa da Like porque ela tem uma textura um pouquinho mais lisa do que as outras, mas a da Tilibra também é excelente, eu gosto bastante de usar. Caso você tenha a cola em fita, também serve, é que como a washi tape é embaixo, eu preferi usar uma bastão porque eu acho mais segura, pelo menos para essa técnica, né, que a washi tape ela tá por baixo dessa cola adesiva. Em seguida, depois que eu colei tudo, eu já fui me preparar para as letras. E aqui eu tô usando o corretivo branco da BRW, que é uma ótima dica para você que não quer gastar com caneta branca, mas que quer fazer detalhes brancos e escrever em papéis coloridos ou escuro. Eu tô fazendo a matéria arte e eu escolhi uma letra bem simples, que nada mais é que uma letra de forma, onde o meio ou a lateral esquerda é sempre contornada com o segundo traço. Fica bem bacana, dá um aspecto muito social e como vocês podem ver, ele combina bem com qualquer tipo de fundo. Olha só que lindeza! Por último, eu já fui finalizar com o corte do estilete, mas para mim cortar com o estilete eu sempre uso uma ficha por baixo, algum papel grosso, para não ter risco de rasgar as folhas de baixo. Aqui eu quis contornar todas as notinhas adesivas, então eu fui com bastante cuidado. E caso você não tenha estilete, dá para fazer também com a tesoura. Eu optei pelo estilete porque eu acho mais rápido. E olha só como fica bonitinho. No final eu apanhei para tirar esse restinho de folha, porque às vezes o estilete não corta direito, especialmente tendo a washi tape. Mas deu tudo certo, Brasil. Fica muito bacana e a divisória da folha, ela dá um destaque para a folha de baixo. Então você consegue ter esse acabamento, que o meu ficou bem parecido com uma nuvem. Bora para a próxima ideia então, porque eu já tô louca para mostrar para vocês essa próxima. E para essa ideia, a gente vai usar essas canetas metálicas, que são brushes da Molin, cola adesiva em fita, esse conjunto de washi tape da BRW, um bloco adesivo que você tenha na cor rosa, e eu também peguei o carimbo de rolo da Tilibra. Além disso, eu tô usando uma tesoura, aliás, essa tesoura da Molin, ela é incrível. Eu comecei desenhando como se fosse uma renda no meio da folha, aliás, no meio não, né, no canto, Brasil, socorro, tô errando tudo. Eu fiz bem aleatório, gente. Pode ver que alguns ficaram torto e tá tudo bem, porque a gente vai fazer como se fosse uma renda. E para essa renda ela ficar bem parecendo uma renda mesmo, ela não pode ser muito regular. Aqui eu vou pegar os 3 rolinhos menores dessas fitas de washi tape da BRW. Esse kit é um kit muito legal, porque ele já vem todas no tom de rosa e ele vem com várias estampas. Eu peguei as fininhas somente porque eu quero criar como se fosse um fundo mesmo, então a ideia aqui é ser bem esporádico, bem divertido e sem nenhuma pretensão. Você pode fazer em outra ordem, você pode criar com outras, a ideia é realmente assim colocar bem aleatório. Depois que esse fundo ficou bem bacana, aqui, por exemplo, eu já tô bem feliz com o resultado, eu vou começar a fazer a parte dos post-its. Então, eu peguei aqui o post-it rosa,
Vou pegar mais ou menos aqui umas 3 folhas, porque como a palavra que eu vou escrever, que é música, tem 6 letras, eu preciso de 6 bolinhas. Nossa, a matemática aqui tá me ferrando, socorro. Vou usar a própria washi tape como molde para desenhar, e não se preocupa se seu molde ficar ruim, porque depois você usa o outro lado da folhinha para poder colar. Aqui eu já vou fazer o recorte das bolinhas, e se você quiser já pegar um post-it em forma de bolinha, você pode, se você quiser usar ele quadradinho, também não tem problema nenhum. Eu vou distribuir para ver se cabe, porque às vezes a gente pode cortar e não dá. Inclusive, se você for fazer o nome de uma matéria maior, tenha esse cuidado. E aí eu vou dobrar a folha antes de colar as bolinhas, por isso que é importante você medir antes de passar a cola. Vou começar passando a cola em fita e eu vou distribuindo sempre primeiro pelas extremidades e chegando no meio. Isso me ajuda a distribuir melhor as bolinhas e separar um espaço adequado para que elas fiquem mais ou menos com o mesmo espaço de distância entre uma e outra. Aqui ficou bem bacana e eu já vou começar a fazer as letras. Para isso eu escolhi a vermelha dessa brush metálica da Molin e ela é muito incrível, ela fica ótima em papel escuro, super recomendo para vocês. Todos esses materiais vocês encontram lá na Papelaria Grafite e eu já vou deixar o cupom para quem quiser usar também, para poder comprar tudo isso com desconto. Mas esse cupom só vale para sua primeira compra no site. E caso você tenha interesse, também tem a Grafibox, que é um clube da Papelaria Grafite. É muito bom também, já vou deixar o cupom para vocês. Eu finalizei colocando alguns corações, mas isso é bem opcional. Eu só quis fazer isso para dar uma combinação com a brush. Ah, e eu usei uma letra bem simples, como se fosse uma letra de mão, só que sem juntar as letras. Inclusive, eu errei um pouquinho aí no C, porque ficou parecendo um E. E olha só como o acabamento dessas bolinhas fica muito bacana. Bora para a próxima ideia, e esses materiais que vocês estão vendo, eles são da papelaria Scriviato. Esse conjunto de brush você tem que experimentar na sua vida, porque ele é muito incrível. Começando a fazer as ondulações e eu quis fazer bem colorida. Eu só não usei a preta porque a preta eu vou usar para as letras. E já vou deixar o cupom aqui para vocês poderem usar lá no site, lembrando que a Scriviata agora também tem clube. Então tem cupom para o clube também, Brasil. Essa parte é bem simples de fazer e você pode inclusive variar as cores. Aqui, como eu queria mostrar a tonalidade direitinho para vocês de cada cor, inclusive, olha essas cores, Brasil. Eu optei por usar todas, vocês podem usar menos cores ou criar combinações entre elas. Esse kit de brush pen não pode faltar no seu estojo, hein, Brasil? Então já corre lá na Scriviato. Notem que aqui eu fui mudando a direção um pouquinho das ondas, e conforme eu fui vendo que estava ficando torta, eu ia corrigindo de um lado ou de outro. Isso facilita bastante para a gente não ter que ficar arrancando a folha e começando do zero. Então faz com calma para você seguir a sua ondulação no seu ritmo, do seu jeitinho, porque eu tenho certeza que de qualquer forma vai ficar muito, muito, muito massa. Aqui, ó, já tô finalizando, é a última listrinha, só para vocês verem como que ficou. E aí eu já vou começar a escrever com a brush a palavra que é a matéria que eu quis. Aqui eu vou fazer de matemática e nota como a preta se destaca entre todas. É muito fácil fazer brush lettering com essa caneta, então para você que está começando, que quer treinar, eu recomendo muito, muito, muito esse kit. É um dos melhores kits da Stabilo, inclusive assim, é o kit que mais anda comigo, eu tenho um desse até pro estojo, e aqui eu só tô dando uma reforçada na descida porque eu quero deixar ela mais grossa. Vocês vão perceber que a pigmentação dela é maravilhosa e ela desliza muito bem mesmo na mão. A gente não consegue ficar sem fazer o lettering porque é praticamente automático. Você não consegue não fazer o sobe e desce. Não sei se deu para entender direitinho o que eu tô falando, mas o que eu quis dizer é que ela realmente facilita muito para você fazer o sobe e desce com o fino e com o grosso. Fica um efeito de lettering perfeito. Para finalizar, eu tô usando essa caneta da BRW, que ela é prata, então ela fica excelente para fazer efeito de luz. E a nossa divisória já tá quase pronta. Se você quiser, você pode cortar, mas eu optei por deixar ela dobradinha. Achei que ficou legal essa ondulação e eu quis deixar um pouquinho de branco da folha por cima e um pouquinho de branco da folha por baixo. Dessa maneira ficou com essa listra especial no meio, achei que ficou um efeito interessante. Vamos para a última divisória, e essa divisória acho que foi minha favorita e foi feita com os materiais da Bia. A lojinha da Bioinstall tá com muita novidade, já vou deixar o cupom para vocês usarem aqui. E tem cupom também para assinar a box. Lembrando que quem assinar a box usando o cupom garante um presentinho na primeira assinatura.
Eu já comecei usando as Bibolds e eu quis fazer várias texturas de fundo. Eu não tô indo até o final da folha porque eu não quero que ela tenha um aspecto até o final, quero fazer aquela divisão recortada também. Aqui eu criei uma segunda textura com a Bibold mais escura, num rosa, e eu vou fazer isso com todas elas. Vocês vão reparar que eu vou ir mudando o que eu tô fazendo de traço para que fique com um fundo bem bacana, parecendo um wallpaper mesmo. Aqui eu tô usando outro tom de rosa com a listra reta e para finalizar, eu vou usar a roxa para criar uns granuladinhos. Notem que dá para fazer um carimbo super bonitinho com a Bibold, eu adorei essa técnica. Para começar a fazer a letra, eu vou usar o carimbo de borboleta. Esse carimbo tá muito lindo e eu já comecei aqui planejando o número de letras que eu ia precisar. No vídeo não dá para ver, mas eu já fui contando matematicamente assim na cabeça para ver se daria certo. Não podia faltar adesivinhos, eu escolhi esse kit da Buendia, que é o kit Fadas. Ele tem várias coisas, tem arco-íris, tem unicórnio, tem espelho de sereia, tem uma sereia, inclusive, que é o que eu vou usar agora. E eu quis deixar assim como se fosse uma estampa de fundo mesmo. Eu fiz bem aleatório, fui colando conforme a ordem que eu queria. Não coloquei paralelo às letras, coloquei ele mais espalhadão, porque a ideia era ter umas figuras de destaque, então eu não fiquei colocando muito certinho. E aí, para finalizar, eu acabei usando a caneta Sakura, que é a Jelly Roll, na cor branca, que é muito sensacional, para escrever a matéria que eu escolhi, que foi português. Talvez pelo ângulo da câmera não dê para vocês verem que ela tá se destacando com o fundo roxo, mas depois eu vou chegar pertinho, vocês vão perceber que a caneta aparece super bem, é que esse ângulo realmente não facilita muito minha vida. Bom, para finalizar, eu vou fazer o corte e eu cortei conforme o formato da borboleta. Eu fui seguindo como se fosse assim uma bolinha e aí ficou com uma bordinha branca. Eu até me arrependi de não ter feito as borboletinhas mais para a esquerda, mas aí já era tarde demais e já estava cortando. Na vez de vocês, façam isso que vai ficar bem legal. Bom, essa foi a finalização e olha só que bonitinho que ficou. Eu adorei essa divisória, foi a minha favorita. Aqui de pertinho dá pra ver melhor como que ficou com as letrinhas. E foi isso, Brasil. Essas foram as divisórias de hoje que eu planejei para vocês, com muito carinho, com muito cuidado. São divisórias fáceis de fazer, então não se preocupem, porque vocês vão conseguir fazer em casa. E caso você não tenha algum dos materiais, improvisa com o que você tiver. Por exemplo, essa washi tape que ela é bem grossona, dá para usar uma outra que você faça em várias vezes e tudo mais. Essa caneta também, você pode usar marca-texto caso você não tenha estabilo. Ou você já pode correr e aproveitar todos os cupons que eu disponibilizei aqui para vocês, para poder fazer as suas comprinhas lá nos sites recomendados. E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Um beijo e até a próxima, Brasil!